Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre o meu método de estudos que eu desenvolvi com muitos anos, assim, tentando descobrir uma forma, um método de estudo que realmente funcionasse comigo, que eu conseguisse realmente me organizar, estudar tudo que eu tenho que estudar ao longo da semana, liberar o meu final de semana para eu fazer outras coisas e não estudar. E qual é realmente esse método de estudo que funciona muito comigo. E desde então as minhas notas aumentaram muito e eu comecei a ficar menos estressada porque eu comecei a ter mais tempo livre para fazer outras coisas que não fossem estudar. Então eu vou compartilhar para vocês sobre esse método que eu desenvolvi, de como você estudar com maior rendimento nos seus estudos, aprendendo mais e ainda tendo tempo para você fazer outras coisas no meio de estudo aí. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Em primeiro lugar, qual é a primeira coisa que eu recomendo que você faça? A primeira coisa é você fazer resumos. Os resumos funcionam muito comigo, principalmente os mapas conceituais, que eles organizam a informação de uma forma na sua mente, porque o objetivo do mapa conceitual é você conseguir conectar as informações e aquilo fazer sentido na sua cabeça. Essa é a função do mapa conceitual, é você conseguir ligar todas as informações daquela matéria e chegar a uma conclusão. Porque o resumo solto tem várias informações, tem um monte de coisa ali, você tem que basicamente decorar tudo. O mapa conceitual não, ele te leva a um caminho que faz você entender o contexto geral daquela matéria toda. Eu sei que muita gente não gosta de fazer isso, não consegue fazer mapas conceituais, mas eu tenho vários vídeos ensinando a fazer mapa conceitual de todo tipo de jeito, tanto no papel quanto online, no PowerPoint, Canva. Você pode escolher um deles e assistir, ver como faz, que são vários. 3 etapas do resumo da matéria. Primeira coisa, você vai ler a matéria no livro, vai marcar as partes mais importantes. Dessas partes que você marcou, você vai resumir para o seu caderno, resumir o que já está lá. Depois você vai pegar o seu resumo do caderno e vai resumir de novo no mapa conceitual e conectando as informações. Você vai construir a ideia daquela matéria ali. Então você vai primeiro resumir o resumo do resumo. Então o mapa conceitual é basicamente isso. Você pegar a informação do livro, resumir primeiro no resumo. Depois desse resumo, você vai resumir de novo dentro do mapa conceitual. Aí fechou. Depois de fazer isso 3 vezes, com certeza já vai estar na sua cabeça. Mas em princípio, é só uma técnicazinha que eu costumei ir fazendo e agora no terceiro ano, basicamente, eu não faço muito resumo porque a matéria é totalmente revisional. Então eu simplesmente uso todos os resumos de todas as matérias que eu já fiz. Facilita muito a minha vida, né? Porque o terceiro ano é tudo muito corrido e puxado, então como já está tudo pronto, muito mais prático. Então eu recomendo que você faça isso também, principalmente para te ajudar no terceiro ano, você dar aquele alívio, aquele respiro, para você não ficar enrolado com tanto de resumo que você vai ter que fazer. Mas qual que é o meu método de estudo para eu conseguir estudar tudo, absorver a informação, estudar de verdade em pouco tempo e liberar no final de semana? Eu estudo toda a matéria do dia e do dia seguinte. Por exemplo, pode ser que muitas pessoas não entendam isso de primeira quando eu falo, mas é mais fácil de entender na prática. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aula na segunda-feira de matemática, português e geografia. Só matemática, português e geografia. Só que no dia seguinte, na terça, além de matemática, português e geografia, também tem inglês e literatura. Então eu vou revisar todas as matérias, eu vou revisar tudo que eu já estudei em português, em matemática, em geografia e inglês e literatura. É assim que funciona. Eu vou estudar todas as matérias daquele dia, mas não é pegar, tipo, revisa só o que você estudou naquele dia. Não, não faço isso não. Tem gente que fala que você tem que revisar toda vez que você sai da aula, você tem que revisar o que você estudou na aula daquele dia. Não é isso. Eu, pelo menos, reviso toda a matéria que ele já explicou desde o início até quando tem a primeira prova. Aí passou aquela matéria, aí eu começo tudo de novo. A partir daquelas novas matérias eu vou lendo aquilo tudo até a próxima prova, depois eu paro e vou para a próxima.
mas revisar a matéria inteira. Se ele já deu, por exemplo, 5 capítulos, eu vou revisar os 5 capítulos no dia que tem aula de matemática, até chegar a prova e eu começar tudo de novo. Mas é assim que eu vou fazendo, eu reviso a matéria do dia e a do dia seguinte. Aí na terça eu vejo todas que tem na terça e as do dia seguinte, na quarta. Por quê? Tem gente que fica estudando todas as matérias todo dia. Quando eu tentei fazer isso, eu fiquei exausta, eu não aguentei, é muita coisa, não dá conta. E aí quando eu comecei a fazer desse jeito, começou a funcionar muito bem. E não é só revisar a matéria. Em algumas matérias ou eu revisava, ou eu fazia exercício ou fazia resumo. Eu só tô ou revisando ou fazendo exercício, mas você pode dividir entre esses 3. Se você ainda não fez resumo da matéria, você coloca dia tal, fazer resumo, no dia que tem a aula daquela matéria. Aí numa outra matéria você tá precisando fazer os exercícios, aí você coloca lá dia tal, fazer exercícios de tal matéria, claro. Mas sempre da matéria que tem naquele dia, que você vai estudar naquele dia, porque senão vai quebrar o cronograma. É sempre as matérias do dia seguinte e dá uma revisada nas matérias do dia... Não, as matérias... As matérias desse dia, você vai revisar, fazer resumo, fazer exercício. E as matérias do dia seguinte, só revisa. Você vai pegar todas as matérias daquele dia, vai fazer o estudo aprofundado dele e a do dia seguinte só revisa, porque a mais importante é a que você teve naquele dia. A do dia seguinte é para revisar e você já ir para aula com aquela... já tá na cabeça. E isso, quando eu estudo desse jeito, eu levo no máximo 2 horas fazendo isso. Eu montei já também, tem vários vídeos falando de como montar esse cronograma de estudos com esse método que eu criei. E pode ficar mais claro para você, talvez, vendo esses vídeos de cronograma. Você pode até usar para fazer o seu. E além de levar pouco tempo fazendo isso, eu consigo estudar tudo entre os 5 dias úteis da semana. Eu estudo tudo até sexta-feira, que aí no caso eu estudo só as matérias daquele dia, no máximo reviso as de segunda. E no final de semana, como não tem aula, eu não estudo nada, porque não tem aula para eu revisar as matérias do dia. Então isso me fez eu liberar um tempo que tirou um peso de cima do meu ombro. Foi uma coisa assim libertadora. Quando eu desenvolvi esse método e comecei a aplicar, funcionou tão bem. E na hora, quando vai chegando a prova, é muito importante isso. Quando vai chegando a prova, o que eu faço? Como eu já revisei durante vários dias, há várias semanas atrás, eu já tô com tudo na cabeça. Então quando chega a prova, véspera de prova, eu não fico desesperada para estudar. Eu faço só um monte de exercício especificamente da matéria, mesmo que tenha várias matérias naquele dia. Se vai ter prova de uma matéria no dia seguinte, eu só estudo aquela matéria, porque se eu for estudar outras vai ficar uma emboleira na minha cabeça. Quando é véspera de prova, eu não uso esse método. Na véspera de prova eu estudo só a matéria da prova. E esse método funciona muito comigo. E eu só tirei nota boa depois que eu comecei a aplicar esse método. Eu tinha algumas dificuldades antes, mas depois que eu comecei a aplicar esse método, deu muito certo pra mim. E eu tenho quase certeza que vai funcionar pra você também. E eu sugiro que você aplique esse método de estudos a partir de agora. E deixa aí nos comentários se você aplicar e der certo com você também. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.